ou do elétron, vamos pegar os elétrons. Quando os elétrons são emitidos aqui, nós tivemos a dupla fenda, o que vai acontecer na tela detectora? O que a gente consegue ver? Bem, a gente consegue ver os pontinhos. Surge um elétron aqui, surge outro aqui. E eles se agrupam com o passar do tempo, formando franjas de interferência. Isso a gente tem certeza. Tá? Essa é a parte objetiva da física quântica. Quer dizer, uma das partes, né? Bem, vamos só relembrar agora, então, quais são as duas novidades que a gente aprendeu hoje, que caracteriza, vamos dizer, a essência da física quântica. Primeiro que a matéria, toda a matéria, ou se comporta como onda. Esse é o conceito de ondas de matéria. Então, esse é o conceito, ondas de matéria. Agora, eu não sei se a matéria é de fato constituída de onda, mas ela se comporta dessa maneira. A gente não esperava que os elétrons fossem se comportar que nem a luz. Então, essa foi a primeira descoberta que foi feita. Não foi a primeira, né? Foi a segunda, mas vamos começar por ela. É um conceito que se consolida com o Louis de Broglie, o príncipe francês, né? Ele era um historiador, o irmão dele era um físico experimental, o irmão mais velho, aí o Louis, né, terminou a história, começou a ajudar o irmão a fazer os experimentos, aí ele começou a se interessar por física, e aí foi ele que teve a brilhante ideia de que a matéria também é ondulatória. Toda matéria é ondulatória. Mas é simples, né? Ele sacou isso. Ele conseguiu fazer... Ele percebeu ali, então, que se a matéria é uma onda, ela tem um comprimento de onda, né? A onda tem um comprimento, tipo... Deixa eu desenhar a onda assim. Eu tenho aqui o comprimento de onda. E essa altura aqui é a amplitude. Amplitude a gente vai usar a letra psi para caracterizar ela. E aí, então, ele teve a ideia de como calcular isso para a matéria e ele conseguiu, né, chegar no resultado que logo em seguida foi verificado experimentalmente. E a segunda lição é que a detecção quantizado. Vamos por medição. Detecção, mesma coisa que medição, né? Quantizada, né? Discreta. Discretizada. Isso é um trabalho... Quem que descobriu isso? Oi? Planck, isso. O Planck não tratou especificamente de medição, tá? Mas ele chegou à conclusão, contra a vontade dele, de certa forma, de que as trocas de energia eram discretas ou quantizadas. Então essas são as duas, eu diria assim, eu simplificadamente considero que há 4 grandes novidades na física quântica. Essas são as duas primeiras. Então, de certa forma, é como se a matéria se comportasse como as ondas clássicas, só que na hora da detecção é sempre pontual, né? Então aqui tem o aspecto de onda, aqui tem o aspecto de partícula. E aí agora a nossa questão é, como é que a gente vai conciliar essas duas características aí?
Então é isso que eu quero saber de vocês. Alguém perguntou agora há pouco, né, na secretária da aula, alguém falou assim, será que dá para um elétron ser onda e ser partícula ao mesmo tempo? Então, vamos considerar uma questão meteorológica. É possível chover e não chover ao mesmo tempo? Ou é possível chover e não chover? Se considerar o planeta, sim. Ah, explica melhor. No planeta inteiro, em algum lugar está chovendo e em algum lugar não está chovendo. Ah, muito bem. Por exemplo, Porto Alegre é muito comum isso. Às vezes chove numa rua e na de trás não chove. E chove. Não é gota de água. E na de trás não chove. Muito bem. Então vamos fazer essa analogia, trazer para o caso do elétron. O elétron pode ser onda e partícula ao mesmo tempo? Numa situação sim, noutra não. Não, mas tem que ser no mesmo tempo, né? Na mesma situação, no mesmo quarteirão, do lado de cá está chovendo, do lado de lá não está chovendo. Mas aí tem a fronteira. Não, mas se Do onde considera, chuva e não chuva. Tem a fronteira, é um problema. se mas considera o ponto de vista do elétron ou do ambiente? eu estou perguntando sobre o elétron. Então, do ponto de vista do elétron. Ele é ao mesmo tempo uma coisa e outra. Isso, como que pode fazer isso? Porque assim, a ideia é a seguinte, o conceito de onda e o conceito de partícula são conceitos, um é a negação do outro, logicamente. Pelo menos é assim que a gente vai formular. Então, partícula é dizer que uma coisa tem a propriedade de ser partícula significa que ela tem algumas propriedades. Uma delas é ser bem localizada. Ou seja, ser pontual, né? Que nem uma bola de gude, né? Então, a bolinha de gude, ela está sempre bem localizada. Se eu jogo ela, a bolinha de gude segue uma trajetória, né? Trajetória. Trajetória bem definida, né? E a onda? Bem, a onda, a gente viu um exemplo. A gente pode pegar a luz e colocar um espelho semi-refletor que divide a luz em duas partes. E a gente pode ficar dividindo o quanto a gente queira. Não, na verdade, isso que eu falei agora não é o que eu queria falar. Isso é verdade, depois a gente volta a ela. Mas além dela ser divisível, ela se espalha, né? A gente viu que ela se espalhando, né? Se joga uma pedrinha, a onda se espalha. Então ela não é bem localizada, né? Ela é espalhada no espaço. E não tem trajetória bem definida, não tem uma trajetória linear. Ela tem uma coisa que ocupa o espaço todo, né? O plano, o espaço todo. Mas aí ela não se poderia dizer isso uma coisa, né? Seria uma interferência sobre outra. Contradição? Não, a onda não, quando eu penso numa partícula, eu penso numa coisa. Mas quando eu penso numa onda, eu penso numa interferência sobre uma outra substância. Uma terceira substância. Quando eu penso na onda, na água, eu penso na água se movendo. Eu não penso numa coisa, eu penso noutra, penso na água se movendo. Essa é uma boa ideia também. Tá, vamos deixar essa ideia guardada para a gente voltar a ela no final. Tá? Bem, outra coisa que eu queria caracterizar, que eu já mencionei, a onda, ela é divisível, né? O quanto a gente queira. Divisível. À vontade. E a partícula? Bem, a bolinha de gude, se eu jogo ela aqui, ela não é divisível, ela mantém a integridade dela. É verdade que você pode pegar a bolinha de gude, jogar com toda a força na parede e ela espatifa. Então, tem um certo limite essa não divisibilidade da partícula, né? Dentro de uma faixa de energia, a partícula é indivisível. Mas a onda não, a onda é divisível quando você queira, pode ter a energia, né, mais fraquinha que tiver, ela continua sendo divisível, né? Então, então é mais uma diferença aqui das propriedades. Uma faixa de energia. É uma faixa. Então, até uma certa energia, a partícula é indivisível. A onda é divisível. Tá à vontade. A partícula é bem localizada, com trajetória.
A onda não tem trajetória. Então, se eu falar dessa cadeira, essa cadeira, ela é azul e não azul, tem algo errado aqui. Eu estou caindo numa contradição lógica. Ah, mas a física quântica é diferente, é uma nova lógica. Não, mas espera aí, você não pode comprar essa história de maneira tão fácil. Como é que pode? Como é que uma coisa pode ser ao mesmo tempo divisível e não divisível? Né? Como é que pode chover e não chover ao mesmo tempo? Aí, temos aí uma sugestão. Eu acho que depende do jeito que tu observa. Isso também é uma possibilidade. Mas vamos seguir a dica dele. Então, talvez uma coisa não possa ser A e não A ao mesmo tempo. Mas pode ser que essa coisa tenha partes. Nada impede que essa coisa tenha uma parte que é a partícula e outra parte que é onda. Da mesma maneira que pode ser que chova do lado de cá do quarteirão e não chova do lado de cá. Eu posso dizer que chove e não chove ao mesmo tempo. Mas não é no mesmo ponto. Né? Uma parte choveu, outra parte não choveu. Aí tudo bem, eu concilio. Aí eu não tenho mais contradição lógica. Então a contradição é você atribuir essas propriedades para a mesma entidade, simultaneamente. Mas nada impede que eu pegue uma entidade, considere que haja duas partes, aí eu posso dizer que uma parte tem uma propriedade e outra tem outra. Então uma maneira de escapar dessa contradição sugerida pela nossa análise aqui, que o elétron, por um lado, parece onda, por outro lado, parece partícula, seria você supor que o elétron, né, então temos aqui uma primeira explicação do que está acontecendo antes da medição, antes da observação. Então, recapitulando. Não há dúvidas sobre o que a gente observa. O chamado formalismo mínimo da física quântica, ele é consensual, né? O formalismo mínimo, né, assim que é chamado, essas são aquelas regras da teoria quântica que todo mundo aceita. E então ela exprime aquele lado que eu falei da física quântica, que é a objetividade. Significando uma concordância sobre isso, qualquer que seja a nossa formação, a nossa cultura. Os marcianos têm uma cultura totalmente diferente. Quando finalmente eles fizeram o experimento com a luz, eles perceberam que a luz era detectada na forma de pontinhos. Então essas coisas que independem da cultura, que vão ser descobertas, qualquer que seja a cultura ou o ser, né, a biologia do ser, essas coisas a gente chama de fatos objetivos a respeito da natureza. E o formalismo mínimo expressa isso. Ele expressa que as partículas têm probabilidades. Né? Não quer dizer que é uma descrição completa. Tem coisa que a gente não sabe, mas pelo menos o que ela fala, a gente constata nos experimentos. A gente considera que é um fato. Muito bem. Mas o que o formalismo mínimo nos diz é o que a gente mede. Né? Ok, a medição é sempre quantizada. Mas e antes da medição? Esse é o problema filosófico da física quântica. O que acontece antes da medição? Por trás das aparências. E essa é aí que entra a filosofia. Essa parte aqui é a física. É uma resposta única. Mas o que acontece antes da medição? Então, essa é a grande pergunta. E as diferentes respostas, no contexto da física quântica, dá-se o nome de interpretações. Então, uma interpretação é uma história que você conta a respeito da seguinte pergunta: o que acontece antes da medição? A resposta pode ser cala a boca, calcula, esquece, para de pensar nesse conceito de realidade. Não tem nada a ver, você só vai se dar mal. Então é uma atitude antirrealista, né? Até positivista, instrumentalista. Ou então você pode dar uma resposta do tipo, aí já tivemos a nossa primeira interpretação. Vamos lá, então, nossa interpretação. Vou chamar ela de interpretação número 2 porque vou fazer um resuminho. A gente preparou um xerox com um resumo das interpretações. Tá? Então, eu não vou distribuir agora, porque senão vocês vão ficar lendo e não prestar atenção. Mas depois a gente distribui, se alguém sair antes, pega. Né? Então, a interpretação
pensando no dois. Quer dizer, a ideia sugerida seria o que eu vou chamar de interpretação dualista realista. E qual é a história que ela conta? Ela conta a seguinte história. Ela é realista, significa o quê? No contexto da filosofia das ciências, realismo significa que você se permite falar sobre a realidade não observada. Vamos escrever isso em algum lugar? Realismo. É o realismo dos inobservados. Tem outras formas de realismo, por exemplo. Tem o realismo dos universais, que é uma outra discussão. Tem a ver com isso, mas a gente está focando mais no contexto científico. Então, quando eu falo realista, significa que eu me permito a falar sobre os inobserváveis, como se eles fossem reais. Mas como é que você pode falar de uma coisa que é inobservável? Ela nunca vai ser observada? Não, é inobservável, nunca vai ser observada. Mas como é que você pode falar de uma coisa que nunca vai ser observada? Ah, porque eu sou um filósofo realista. Ah, mas você vai ter certeza das suas conclusões? Não. Isso não, né? Hoje em dia a gente sabe que fazer metafísica sobre a natureza, ou seja, falar sobre a realidade não observada, a gente nunca vai ter certeza de nada. Isso é uma coisa já, o século XX já estabeleceu. No século XVII, o Leibniz, o Descartes, né? O pessoal, eles especulavam sobre a natureza de maneira realista, metafísica, e eles encontravam razões que os convenciam de que aquilo era verdade. Com o passar da história e tudo mais no século XX, ficou claro que, mesmo que uma teoria seja super nova e boa, que explica um montão de coisa, tipo a teoria da relatividade geral do Einstein, mesmo assim a gente, se ela fala algo sobre a natureza que não é observável, a gente sabe que aquilo pode estar errado. Então a gente não tem mais a certeza. A gente vive no domínio do falível, né? Falibilidade, né? O Popper salientou isso bem. Então a gente está nesse contexto. Se o cara é realista, que nem o David Bohm, ele sabe que ele pode estar errado, né? Não é que ele está apostando todas as fichas em relação a isso. Ele acredita, não quer dizer que ele tem certeza. Então, autores que defenderam uma visão parecida foram esses aí. O Louis de Broglie, que a gente já conheceu, e o David Bohm, que a gente já conheceu. Então, qual é o retrato que eles contam? É um retrato de que existe uma onda e junto existe uma partícula. O elétron é as duas coisas juntos. Ambos existem na realidade. Não precisa estar ninguém observando. Não tem ninguém observando. Pode dizer que aquele elétron tem uma onda junto com ele e que ele é uma partícula? Pode. Mas como? Não tem ninguém observando? Não, tudo bem, mas eu sou um realista. Então, um realista acredita que você pode falar sobre as coisas, sem você observar. Então, vamos lá. Como é que é a nossa representação? A gente imagina que existe uma onda que é parecida com aquela onda que a gente desenhou. Então, mas isso é um elétron único, tá? E esse elétron único, ele tem uma onda que espalha, né, por aí. Tem uma pergunta que foi feita. Que onda é essa? É uma onda no vazio ou é uma onda num outro meio? Então, vamos deixar isso para depois. E tem um elétron. Cadê o elétron? Sabe onde ele está? Bem, a gente não sabe. Porque a gente ignora, a gente não sabe todos os detalhes. Mas a gente sabe que ele está em algum lugar. Quando ele aparece aqui, olha o elétron aí. Aí a gente pode dizer, olha só, por que o elétron apareceu aqui? Muito simples, é porque logo antes da detecção ele estava bem aqui, ó. E se eu for, segundo esses autores, se eu for calcular a trajetória dele, eu vou descobrir que ele tem uma trajetória bem maluquinha. Ela faz assim a trajetória dele. Então, segundo esses autores, o elétron, ele é quem gosta de pegar onda aqui, o elétron é um surfista, que fica surfando na onda. O que faz ele ir numa direção ou outra tem a ver com o tamanho da onda.
Se a onda for grande, a probabilidade dele ir lá é maior. Se a onda for zero, ele não vai. Ele gosta de onda. Então, o elétron vai indo e essa onda pode ser algo considerado, você pode considerar que é algo que o elétron carrega como parte dele mesmo, ou pode supor que é uma relação do elétron com o meio. De qualquer maneira, vamos imaginar que o elétron é uma partícula que carrega uma onda. E essa onda, ela sofre modificações e isso interfere no elétron. A onda guia o elétron, né? Então, vamos escrever isso. A onda guia o elétron. Mas se a onda guia o elétron, a onda não é o elétron. Ah, tem razão. Bem colocado. Então a onda guia o corpúsculo, sendo que o elétron é o corpúsculo junto com a onda. Bem colocado mesmo. Acho que eu já escrevi a onda guia o elétron várias vezes. Percebi. Ok. E na teoria, qual é a história desses autores aqui? O de Broglie foi quem teve a ideia de ondas de matéria. Logo, ele começou a imaginar uma coisa desse tipo. Um elétron está associado a uma onda que ele carrega junto com ele e fica aquela história de interferências mútuas. E aí ele formulou a teoria dele. Só que nos congressos que tiveram em 1927, na verdade, em 1927 teve um congresso importante, e várias objeções foram levantadas contra ele. E ele não soube responder. Falou, acho que então eu estou errado. E se deixou convencer pela interpretação ortodoxa, que a gente vai ver daqui a pouco, que é antirrealista. Mas em 52, o David Bohm redescobre, de maneira independente, a mesma teoria. E aí, quando ele manda o artigo para ser publicado, o pessoal fala, olha, o de Broglie já tentou e já desistiu, porque levantaram essas objeções. Aí o David Bohm falou, putz, ele sentou, começou a pensar e resolveu todas aquelas dúvidas. Ele conseguiu resolver todos os problemas da teoria original do de Broglie. E aí, então, em 1952, ele publica a teoria das variáveis ocultas dele. O que é a variável oculta? A variável oculta é o fato de que você tem uma partícula e ela tem uma velocidade. Só que você nunca mede essa velocidade. Então, a velocidade é a variável oculta. E você tem a partícula que você não observa até a hora que você mede. Então, ela não é exatamente oculta, porque você consegue medir ela. E é isso. E ela descreve essas trajetórias assim, meio malucas. E o que faz o elétron cair aqui ou cair aqui? São pequenas diferenças onde ele passa aqui. Então cai um pouco naquilo que está conversando de caos determinístico. Se mudar um pouquinho aqui, o elétron vai cair um pouquinho para cá. Se mudar um pouquinho mais aqui, ele vai pular, vai cair para cá, porque ele não pode cair na região proibida. E é assim que funciona essa teoria. Mas então se o orifício tiver o tamanho mínimo, não vai haver variação? Ó, só uma coisa, quem for embora, pega ali o... Faz o favor, deixa ali perto da porta. Tudo, aí fica fácil. Ok. Qual é a pergunta? Se o orifício tiver o tamanho mínimo para a passagem do elétron, então não vai haver variação. O orifício, ele... Quer que ele seja tão pequeno que o elétron não consegue passar? Não, que seja o mínimo para o elétron passar. Se o orifício for o mínimo, não vai haver variação, porque ele não pode estar mais próximo ou mais distante. Boa observação. Mas ele pode interagir com um orifício, não pode? Sim, mas vai interagir sempre da mesma forma. Essa é uma boa questão. A não ser que dependa do estado da onda, mas a onda sempre vai chegar na mesma forma também. A onda sempre chega da mesma forma, ou pelo menos basicamente da mesma forma. Não, você tocou num ponto também que os autores que desenvolvem esse tipo de teoria, eles têm que enfrentar esse tipo de coisa. Não adianta eu tentar esclarecer, porque eles resolvem de uma certa maneira, mas vamos dizer, na prática isso não é um problema, mas é uma boa questão. Bem,
Ok. Então essa é uma maneira da gente escapar da contradição. Tem alguma outra maneira de a gente escapar da contradição? Da chuva? Então vamos dizer assim, não, gente, eu estou considerando a chuva caindo nesse buraquinho aqui, ó, dessa caneta. Né, que é a caneta. Então não tem essa história de que ou chove ou não chove. Porque eu não vou considerar uma gota que cai aqui, já é chuva. Não tem essa história de que do outro lado não choveu. Caiu uma gota, é chuva. Caiu uma gota em volta, que é chuva. Então vamos ver se choveu. Ah, choveu ou não choveu. Então, eu posso ter alguma maneira de eu conciliar, uma outra maneira que não seja essa. Eu posso dizer que uma coisa é onda e partícula, no mesmo ponto. Pode dizer que chove e não chove no mesmo ponto? Ou é uma contradição? A história do colapso de onda não entra aí? Entra. Como é que é a história do colapso de onda? Eu não sei explicar. Mas eu imagino que seja em algum momento quando a gente vai medir ou observar, ela viraria, a gente observaria enquanto partícula. Mas É isso aí. antes disso, É no tempo, né? No primeiro exemplo, chove e não chove em diferentes pontos do espaço. Uma outra solução é chove e não chove em diferentes pontos do tempo, né? Isso é óbvio, né? Então pode chover, aí depois para de chover, eu falo, ó, tá chovendo e não tá chovendo na minha caneta. É porque na verdade eu quis dizer que num instante choveu e depois parou de chover. Pode ser que o elétron se comporte como uma onda, enquanto ele se propaga, ele é uma onda, Mas quando ele vai ser detectado, aí acontece alguma coisa que ele aparece como uma partícula. Aí não tem contradição. Uma hora ele é onda, outra hora é partícula. Não tem contradição lógica. Eu escapei da contradição lógica, que é o nosso objetivo. Foi. Perdão, só para entender. No caso, se movimenta, o movimento da matéria seria feito como onda, quando ele é captado ele está estático, e se comportaria como partícula? Seria mais ou menos isso. Quer dizer, agora você está dando uma razão. Por quê, né? Você vai falar, porque fica estático, então essa questão da razão é uma coisa complicada, né? A história geralmente é um pouquinho diferente. A história é que, vamos lá, ele se propaga como onda. Não tem partícula nenhuma, é uma coisa simétrica. Nessa interpretação anterior, eu posso perguntar, por onde passou o surfista? Por qual fenda passou o surfista? Fenda A ou fenda B? A gente dá uma resposta, bem definida. Agora não. Por qual fenda passou o fóton? A resposta. Passou pelas duas. Porque o fóton não é uma partícula enquanto ele se propaga, ele é uma onda. Tipo uma onda clássica. Tal. Ele passa pelas duas, ele é uma onda. Agora a história é mais ou menos a seguinte. Quando essa onda interage com esse detector é uma coisa muito complicada. Ele tem um montão de elétrons, um certo estado metaestável, pronto para ter uma transição de fase, como um gás, assim, que de repente você... Como uma cerveja que você... Ela está líquida lá. Você vê ela ali no congelador e fala, ela está líquida ainda, não congelou, que bom. E você pega nela assim, ela congela. Então, né? Então esse é o estado supersaturado. Ele já tem todas as condições de virar sólido, mas ele ainda não virou porque ele está paradinho ali. Então é mais ou menos isso. Esse anteparo, ele está num estado assim, ele está pronto para disparar, ele quer disparar. Mas ele ainda não tem razão nenhuma para disparar porque ele está paradinho, né? Ninguém tocou nele. Aí quando chega aquela ondinha leve, dá uma mexidinha nele, aí acontece uma coisa envolvendo todo o detetor, uma coisa complicada, e aquela energia da onda se concentra num único ponto. E resulta no chamado, como você falou, colapso. Né? Mas o colapso então não seria da onda, seria do detector? Seria... Certamente, ele surge da interação do detetor com a onda, mas no final, quem colapsa é a onda. O detetor a gente não sabe qual é o estado dele. A gente não está medindo o detetor. A gente não sabe exatamente o que mudou no detetor depois da detecção. A única coisa que a gente sabe é que aquela onda que estava espalhada, ela aparece como um pontinho. E, se for um elétron que não é destruído,
não é absorvido pelo detector, se ele continuar existindo, né, pode ser um detector bem levinho, né, pode ser uma redinha de fios, aí o elétron passa ali, encosta, vamos dizer assim, aí aparece ali um pontinho, mas ele continua existindo. Ele perde um pouquinho de energia, mas continua voando. Nesse caso,